Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, nós vamos conversar com Lisane Pacheco sobre o Setembro Amarelo. Cíntia Miranda nos fala sobre as dificuldades de aprendizagem com as crianças. Clairton Puntel fala sobre a importância do grupo e dos amigos na adolescência. E ainda, é claro, o quadro da Jurema Responde. Olá, eu sou Andréa Reis e você está assistindo o NAP TV. Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, o chamado Setembro Amarelo. A psicóloga Lisane Pacheco vai conversar conosco a respeito disso. No dia 10 agora foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e é muito importante poder falar e poder pensar, fazer uma reflexão sobre essa questão do suicídio, em função de que há um tempo atrás ninguém falava sobre. Acreditava-se inclusive que se não falasse seria melhor como uma prevenção. E hoje a gente sabe que sim, que é importante falar, é importante tirar os mitos, poder esclarecer para as pessoas que sim, que alguém que está pensando em suicídio ou que está falando, em algum momento verbalizou, tenho vontade de, estou pensando em me matar, que essa pessoa desta forma ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda para que alguém olhe por ela, possa olhar essa dor que ela está sentindo para poder dar um apoio, poder buscar ajuda tanto de um psicólogo quanto de um psiquiatra. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, o ideal é um trabalho combinado, porque só a terapia ou só a medicação não consegue dar todo o suporte que a pessoa precisa. Então, o trabalho combinado sempre vem ao encontro de um bem-estar do paciente. Quem fala que tem esse desejo de se matar é porque ela não está querendo se matar. Não quero me matar em si, eu quero matar essa dor que ela é muito grande e que eu preciso então tirá-la de mim, entre aspas. Não é algo assim, quero porque quero, ou porque está difícil, porque é uma pessoa fraca. Não. Ela sente muita dor, ela é muito corajosa por estar enfrentando isso. Então, ela precisa, entre aspas, novamente, cometer este ato para matar essa dor que é tão grande que ela sente tanto. Cada um tem um fator desencadeante. Pode ser a perda de alguém, pode ser a morte, pode ser por morte, pode ser por separação, pode ser por depressão. Cada um vai ter um fator desencadeante. E a partir dali, então, ela vai começar a apresentar sinais que podem ser os pequenos pedidos de ajuda, né, que a gente diz, os pequenos sinais, pequenos grandes sinais, que é importante a gente poder identificar que AIDS ou câncer, hoje ele é muito mais falado, né? Então, assim, eu fui ao médico e eu fui diagnosticado com. Então, é diferente do que e poder falar e poder fazer essa contagem também do que o suicídio, porque o suicídio ele não é tão divulgado. Hoje se divulga um pouco mais, mas há um tempo atrás era muita gente e ninguém falava sobre isso. Nossa, e inclusive assim, nossa, lá na família X houve um suicídio. Ninguém falava sobre isso. Era sempre colocados os panos quentes, né? Porque a gente não vai poder falar que alguém se suicidou. É que tudo que passa pela palavra fica esclarecido, né? No momento que eu tenho uma dúvida e eu posso ir perguntando, eu posso ir falando, eu posso ir desmistificando então sobre isso, vai ficar mais fácil ou menos difícil da pessoa encarar e saber sobre. Então, quanto mais eu falar, mais eu vou poder buscar esse apoio, as pessoas vão poder olhar para quem está falando sobre isso e pedindo essa ajuda e podendo dar o apoio em si, do que se não se fala, automaticamente não se vive, fica na fantasia de cada um e aí cada um vai por um determinado caminho.
e que pode acontecer, então, de fato, sim, o suicídio. A frase, né, que não se fala sobre suicídio para não dar ideias, não é verdade, né? Porque se eu falar da forma que essa pessoa se suicidou, também vai ser um alerta para, se outra pessoa estiver demonstrando sobre isso, que eu possa, ligar uma luz amarela, prestar atenção de que foi com medicamento ou que, enfim, comprou uma corda e que sim, não era para nada mais, não tinha nada para fazer com essa corda, então essa pessoa comprou, ela pode estar pensando em. Então isso é muito importante. No momento que eu falo, eu esclareço. Então é importante que a rede, que as pessoas que estão ao redor prestem bastante atenção no seu familiar ou em amigos, enfim, que possam estar passando por este momento e poder buscar ajuda psicológica, buscar um apoio, buscar uma orientação para que possa ajudar essa pessoa a vir para um atendimento psicológico ou a família em si saber como lidar com essa pessoa até que ela consiga ter forças para vir buscar um atendimento e de fato entrar no tratamento em si para poder sair então deste momento que não é nada fácil. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, internacionalmente, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A ideia é alertar a população sobre a importância da prevenção. Saiba mais sobre o assunto. Pessoas sob risco de suicídio. Comportamento retraído, dificuldade para se relacionar com a família e amigos, casos de doença psiquiátrica, alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia, mudança no hábito alimentar e de sono, tentativa de suicídio anterior, odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha por algo. Perda recente importante, morte, divórcio, separação, história familiar de suicídio, desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento, etc. Sentimentos de solidão, impotência e desesperança. Carta de despedida, doença física crônica, limitante ou dolorosa. Falar repentinamente em morte ou suicídio. Alguns fatores de risco para o suicídio: transtornos mentais, psicológicos, sociodemográficos, condições clínicas. Aspectos psicológicos no suicídio. 3 características da maioria das pessoas sob risco de suicídio: ambivalência, impulsividade, rigidez. Frases de alerta. Sentimentos a serem observados. 4D. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Ideias sobre suicídio que levam ao erro. Como ajudar as pessoas sob risco de suicídio? Uma abordagem calma, aberta, de aceitação e de não julgamento é fundamental para facilitar a comunicação. Ouça com cordialidade, tenha empatia com as emoções da pessoa. Como se comunicar? Ouvir atentamente, com calma. Entender os sentimentos da pessoa, empatia. Aceitar a queixa da pessoa e ter respeito por seu sofrimento. Expressar respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa. Mostrar preocupação, cuidado e afeto. Dê atenção para as pessoas que estão à sua volta. Cíntia Miranda nos fala sobre as dificuldades de aprendizagem com as crianças e como nós podemos ajudar a melhorar isso. Hoje a gente recebe muito mais no consultório crianças do que adultos, né?
E hoje a gente tem recebido muita queixa, principalmente escolar, de crianças que não conseguem prestar atenção, que não conseguem se concentrar, que o raciocínio deles não consegue ser concreto, né? É sempre tudo muito acelerado. Isso também vai ao encontro de como está o nosso cotidiano e o que é a nossa vida hoje, né? Então, assim, a criança nada mais é o reflexo do que está acontecendo atualmente. Então, antes da psicopedagogia dar um diagnóstico, deste profissional dar uma avaliação, ele tem que ter todo um olhar anterior a isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente recebe essa criança no consultório, a gente vem com uma queixa, né? Ele está com dificuldade, não está conseguindo se alfabetizar, por exemplo, né? Então, quando tu recebe, existe uma série de testes, assim. Nada é subjetivo, tu precisa fazer um diagnóstico e a partir deste diagnóstico tu criar um plano interventivo para que isso ocorra, né? Então, assim, tu vai precisar mais ou menos de 10 sessões para fazer esse diagnóstico e com ele traçar um plano interventivo com esta criança. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando tu traça esse plano, tu percebe que o foco dessa dificuldade de aprendizagem tem outros fatores, como por exemplo, família, escola, o corpo dessa criança, o organismo, o desejo. Então, assim, o corpo, o desejo e o organismo, eles precisam estar alinhados, né? Então, toda essa parte social, ela está junto neste corpo, neste desejo, neste organismo. E para que isso ocorra de uma forma tranquila, precisa estar alinhado. Então, quando tu faz uma identificação deste fracasso de aprendizagem ou desta dificuldade de aprendizagem, tu percebe muitas vezes que isso está imposto nesse sujeito, nessa criança, por outros fatores externos, que acabam sendo internos a ela, né? Então, o que acontece? Os pais questionam muito o que fazer com isso, né? Então, assim, de que maneira eu vou auxiliar esse meu filho, essa minha filha a se sair bem na escola? Então, assim, vem muito a questão assim, fazer o tema, ajudar nisso, ajudar a calcular. Bom, mas tu precisa primeiramente escutar o profissional, nesse caso o psicopedagogo, que está atendendo e juntos pensar em algo, porque o que acontece? Tu tá focado em questões da área da matemática, em questões da alfabetização, mas tem coisas internas ou até mesmo externas que compete à família, que se a gente não tratar isso, não vai conseguir ir ao encontro desta dificuldade, né? Então, essa família precisa, primeiramente, junto com o profissional, pensar em estratégias que vai auxiliar a ele. Como, por exemplo, aquela criança onde não está assimilando a informação, né? Tá ali na sala de aula, mas não consegue se concentrar. Aí tu vai ver, não tem uma rotina em casa, né? Não tem o momento de acordar, tomar o seu café, tomar seu banho, fazer seu tema, se organizar e ir para a escola. É um exemplo de uma criança que estuda à tarde, né? Então não existe. Ele acorda, vai para a TV, daqui um pouco almoça no sofá. Então, assim, não existe uma rotina. E quando chega na sala de aula, como é que ele vai dar conta daquela rotina de pegar o seu caderno, de pegar seu material, de prestar atenção na prof, daqui um pouco de sair da sala para ir para uma outra atividade, de voltar, de se concentrar, de centrar? Não tem. Então, tudo isso parte de casa. Então, assim, muitos desses planos vêm desse funcionamento em casa para auxiliar na escola. E tem outras dificuldades que às vezes a gente vai percebendo na criança que o psicopedagogo precisa encaminhar ou para um neuro, para fazer uma avaliação neurológica, com exames, ou então tu percebe que é algo bem familiar, bem emocional, que tu precisa encaminhar não a criança, mas sim o pai e a mãe para um atendimento emocional, né? Às vezes tem um segredo aí, tem outras situações. Então, assim, essa avaliação psicopedagógica, ela implica em vários outros fatores. E se os pais conseguirem ir ao encontro deste profissional e aceitar essas indicações, certamente o sucesso vai acontecer. Porque o sujeito, ele é único, né? Cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem a sua inteligência, né? E muitas vezes a gente precisa lapidar isso com cada um deles. E às vezes é uma questão familiar,
Às vezes, daqui a um pouco sim, pode ser algum transtorno, pode ser algo que necessite de medicamento, que junto com outro profissional vai auxiliar. E às vezes pode ser algo escolar, aquele professor não está conseguindo trabalhar com aquela criança de forma onde ele vai aprender de determinada forma. Não sai daí, a gente vai fazer um intervalo e volta já com o NAP TV. Bom, aqui é um local onde eu me senti muito bem acolhida, né? Eu gosto bastante aqui também porque tu atende todas as faixas etárias, né? Que nem eu tive a oportunidade de atender criança, idoso, adulto, adolescente. E essa diversidade, assim, é enriquecedora, assim, para nós, né, estagiários. Então, eu gosto bastante disso, a gente está muito bem supervisionado, né? Toda dúvida que a gente tem, a gente pode ver com as nossas supervisoras, né? Então, é muito enriquecedor, assim. É por isso que eu curto o NAP. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Entre os dias 8 e 10 de outubro, a IMH, com o apoio do NAP, estará promovendo o 2º Simpósio Internacional Futurismo. Aberto à comunidade, esse evento terá palestras de gestão, comportamento e tecnologia. Informações através do INH e aqui com o NAP.
Estamos de volta. Clairton Puntel, psicólogo cognitivo-comportamental, vai falar sobre o grupo e os adolescentes, a importância disto na vida dos nossos jovens. Confira a matéria. Se a gente for pensar então nessa relação de vínculo social e a gente para e pensa em instituições, a primeira instituição que uma pessoa faz parte é a família. Então ali são estabelecidos alguns vínculos e são os vínculos remotos que a gente chama, né? São bem fortes e a gente leva eles para a vida, assim. Claro que independente de algum trauma, algum transtorno, algumas questões assim, isso se altera. A segunda instituição que a gente faz parte, e é também importante, é a escola. Então ali a primeira infância e tudo mais, começa uma outra relação de vínculo, que são com as professoras, diferente dos pais, com os colegas que não estão no meio familiar, muitas vezes. Então são pessoas diferentes. E ali também são estabelecidas novas conexões de vínculo e de amizade, formas de comportamento, de pensar e de sentir, diferente que da família. E aí vem a fase da adolescência. Essa fase da adolescência, além das mudanças hormonais, né, a gente que interfere bastante nessa questão de vínculos, de interpretação dos fatos, das emoções e dos pensamentos, que a gente observa muito, né, que é típico do adolescente, essas questões se atrapalharem e se atropelarem, daqui a pouco elas se alinham e daqui a pouco elas se desorganizam de novo. Então os vínculos são muito instáveis ali. O que acontece com essa geração hoje que a gente chama de high-tech é muita coisa fake, assim. A gente percebe que as emoções que são transmitidas, elas muitas vezes são superficiais ou muito profundas. Só que o que acontece é que essa geração de adolescentes, eles não estão percebendo isso. Eles não sacam o que é real e o que é fake. Às vezes realmente o adolescente está triste, tá rolando ali alguns sentimentos e isso passa batido pelos amigos, né? O que acontece também é muitas vezes um amigo sacar que isso está acontecendo e não saber direcionar. Mas tipicamente, nesse momento, os pais não são as primeiras opções a serem procuradas para a gente debater esse assunto, para eles debater esse assunto. Geralmente é os amigos. Se o amigo não tiver esse feeling, esse tato, essa sacada de parar um pouco, botar o celular do lado e dizer, não, olha aqui para mim, o que está acontecendo, o que está rolando, né? Claro que o repertório de habilidades deles são restritos, mas o vínculo de amizade é forte. Então, se tu sacar que um amigo teu está precisando de meio minuto de atenção, vai fazer a diferença para ele naquele momento que ele está com um sentimento muito intenso. O que acontece é a gente tem que se preparar e preparar os adolescentes para eles terem esse meio minuto. Fica na frente do espelho e pensa 1 minuto em uma questão específica da tua vida. Esse 1 minuto é extremamente intenso e geralmente na primeira experiência que tu faz, tu não vai ficar 1 minuto, porque tu não vai conseguir ficar 1 minuto pensando numa coisa só. Então é insuportável às vezes tu pensar numa coisa só e focar nisso, né? Então, se a gente conseguir fazer isso com a gente mesmo, né, uma autoaplicação disso, e é diário, é um exercício isso, a gente vai conseguir com que replicar em outra pessoa, saber suportar e ouvir, né, a demanda da outra pessoa, independente. Claro que se a gente tiver o contato, sei lá, eu tenho um psicólogo, eu posso indicar ele, beleza, é o ideal, é o esperado, né, que é o profissional que consegue lidar com essas questões de emoções, pensamentos, sentimentos, né? Mas se tu for o amigo de uma pessoa ou de um adolescente que tu tá sacando que ele não tá normal naquela semana, esse meio minuto, esse 1 minuto de atenção, de largar, não, tu pode até ter, não, peraí, eu vou largar aqui meu celular, tá? E vamos falar eu e tu aqui, cara a cara, sabe? Às vezes isso vai fazer a diferença, vai mudar o resto da semana dele. Ou vai mudar a interpretação que ele tem sobre o problema, né? Então o ideal seria isso. É esse meio minuto de atenção, esse tipo de vínculo que é diferente do vínculo familiar. Claro, não estou dizendo ou recusando a questão da família, eu acho que ela é extremamente importante,
Mas como a gente está focando na adolescência, e a adolescência tem essa questão de distanciamento da família, tipo, de tentar se achar e se perceber, dizer, não, será que eu sou igual à minha família? Será que eu não sou? Eu sou igual a quem? E buscar outras referências, mas não negando a raiz ou a matriz. É só para aumentar o repertório e se descobrir os gostos. Você já mandou sua pergunta para ela? Confira aí o quadro Jurema Responde. O programa de hoje está terminando, mas você pode seguir nos acompanhando nas redes sociais, YouTube, Facebook. E qualquer sugestão que você tem para o nosso programa, liga para nós. Você fica agora com a programação da Vale TV. Até a próxima semana. Tchau. Krause Assistencial apresentou NAP TV.